Bem-vindos sejam todos a esse culto de adoração ao nosso Deus. Bom nos encontrarmos aqui. Que a bênção e a paz de Deus esteja em cada lar, em cada vida. Quero deixar a leitura desses versículos do Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com a vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos ter um cântico de louvor. Vamos ler na Bíblia a palavra de Deus, o livro de Provérbios, capítulo 23, o versículo 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? O tema da nossa mensagem é: para quem são os ais? O que são os ais? Ai é o lamento, é a dor, é o pesar, é aquilo que dói no profundo da alma. E na Bíblia nós encontramos diversos ais, na questão de juízo, na questão de dizer: ai de você, por que você está agindo dessa forma? O exemplo que nós temos é esse: ai de vocês que fumam. Entende-se que o contrário disso é: felizes são os que não fumam. Então todo ai que nós vamos ver aqui como pesar, que tem a sua consequência, por isso, consequências trágicas muitas vezes, e bem dizer sempre, e é só agir da forma contrária deste ai para nos acertarmos, para agirmos de forma correta para com Deus. Nós vamos ver alguns filmes, alguns vídeos que demonstrarão esses ais, para que seja uma forma bem didática para aprendermos para quem são os ais. No próprio contexto do capítulo 23 de Provérbios, nós já encontramos três ais, três lamentos, três dores, três pesares com as suas consequências. Vejamos. Em primeiro lugar, versículo de número 10. Para quem são os ais? Para aqueles que removem os marcos antigos que os seus pais puseram. Vejamos. Filho, nunca remova este marco de divisão que eu e tua mãe colocamos para o seu próprio bem. Nunca tome ou avance no que não é seu. O que nós aprendemos aqui é que os pais colocam divisórias, colocam condições para que os filhos possam obedecer. Filhos, obedeçam vossos pais. E esses marcos antigos que eles colocaram são para o próprio bem de cada filho, para que eles respeitem, para que eles obedeçam de todo o coração. E o contrário desse ai, de não se cumprir, não se respeitar o marco antigo, é isto de sermos inteligentes o suficiente para reconhecer que as boas coisas que existem, que os nossos pais colocaram para nós, devem ser mantidas, devem ser protegidas.
façamos isso, respeitemos os marcos antigos que os nossos pais puseram. Em segundo lugar, vemos nos versículos 13 e 14 de Provérbios 23, para quem são os ais? Para os filhos mal educados. Aqui vai tratar da vara da disciplina. Vejamos. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Esse assunto se torna difícil de ser tratado, mas está na Bíblia, está na palavra de Deus. É para o próprio bem, para livrar a criança até do próprio inferno. Então, não se deve deixar a criança solta, a seu bel prazer, fazendo as suas próprias escolhas. Nós cremos nos valores da família, de que os pais cristãos vão saber educar bem os seus filhos, ensina a criança no caminho que ela deve andar e nunca se desviará dele. Tem que ser assim para o lar cristão, para pais, para filhos que obedeçam, que cumpram isto para o seu próprio bem. Ao contrário desse ai, criança educada nos caminhos do Senhor e livre do inferno. A palavra nos fala dessa forma. Em terceiro lugar, para quem são os ais, versículo 30, para os beberrões. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Para aqueles que gostam da bebida, aí pelo mundo, as consequências são graves. Para o cristão, muito cuidado em final de ano, festa de casamento, para não entrarem nesta também. Qual o contrário desse ai? O contrário dessa atitude? Sobriedade. Precisamos estar sóbrios, com a clareza na nossa mente, com as coisas de Deus na mente e no coração. E como nos diz a palavra, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não cheios de bebida, mas cheios do Espírito de Deus. Vamos passar agora para uma outra fase dos ais. Temos aqui os ais para duas cidades que não se arrependeram: Corazim e Betsaida. Vejam o que Jesus disse acerca delas. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido de seus pecados. Jesus disse: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. O texto nos diz que se nas cidades de Tiro e em Sidom Jesus tivesse feito os milagres que fez ali em Corazim, Betsaida, a pregação da sua palavra, eles de Tiro e Sidom se arrependeriam. E ainda o texto diz que haverá menos juízo para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida, porque Corazim e Betsaida ouviram, viram e não creram, não se arrependeram. E Tiro e Sidom, se acontecesse todas essas coisas lá, Jesus sabia que eles se arrependeriam. Então haverá menos rigor para aqueles que nem ouviram do que aqueles que ouviram e não cumpriram, não aceitaram a Jesus como Senhor, como Salvador. Qual o contrário desse ai para nós entendermos para a nossa vida? É ouvir, é ver as bênçãos de Deus, os milagres operados pelo Senhor, o milagre da salvação, daquilo que Ele realiza diariamente por nós e convertermos no nosso coração, no mais profundo, nos aproximarmos mais ainda do Senhor, receber essas bênçãos
confiar a cada dia, seguir mais os seus passos, e aí esse ai não terá vez nas nossas vidas, porque nós temos visto, nós temos ouvido o que Cristo tem feito por nós e por muitas pessoas que têm sido salvas por esse mundo afora. Agora nós vamos entrar para falar dos escribas e fariseus. Escribas eram doutores da lei, copiavam a lei, interpretavam a lei. E os fariseus eram o grupo que tinha os mandamentos do Senhor exagerados, cumpriam com todo rigor e faziam as outras pessoas também cumprirem. Então Jesus disse: os mestres da lei, que são os escribas e os fariseus, têm autoridade para explicar a lei de Moisés, é fato. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Para aquele tempo, Jesus ensinando os seus discípulos. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Agora, olha só, entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Agora sim, nós temos os 7 ais para os escribas e fariseus. Jesus fala pesado para com eles. Vamos lá para o primeiro ai. O texto é de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ver o primeiro vídeo do versículo de número 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Qual o contrário desse ai para as nossas vidas? Um bom testemunho, uma pregação legítima da palavra, anunciar Jesus Cristo, viver, praticar mesmo os ensinos do Senhor Jesus, que é a porta de entrada. Falar a verdade, que esse caminho é apertado, a porta é estreita, mas nos conduz para a salvação. Aí você entra e os outros entram também. Segundo lugar, o segundo ai, nós vamos encontrar em Mateus 23, versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Qual o contrário desse ai? Não queremos converter ninguém para nenhuma religião. Não queremos trazer pessoas para encher os bancos aqui da igreja, mas queremos levar pessoas para Jesus Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O terceiro ai para escribas e fariseus está em Mateus 23, versículos 16 e 17. Vejamos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Não devemos nem jurar,
Que o nosso falar seja sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Hoje não mais existe o templo do santo, do santo dos santos, o véu se rasgou de alto a baixo. Humildade, simplicidade para as coisas de Deus. O quarto A está em Mateus 23, 23 a 24. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são os de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente estas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Olha só a prática dele, dizimando o mínimo, uma hortelã, um cominho, uma erva doce, mas esta atitude de cumprimento rigoroso das coisas, não deveriam deixar de fazer estas coisas, mas estavam deixando o mais importante. Então, o contrário desse ai daqueles que dão o seu dízimo, a sua oferta, vão à igreja, têm um cargo, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, e o de serem bondosos, e o de serem honestos. Então é bom vir à igreja, é bom dizimar, ofertar, obedecer, louvar, adorar, mas o que Deus quer mesmo que façamos é que sejamos justos com os outros, respeitosos, amorosos, de sermos bondosos, de sermos honestos, termos honestidade no nosso viver. Essa é a prática correta. E não procurar andar tão certinho e se esquecer das coisas maiores e melhores que Deus tem para nós. Vamos para o quinto ai, que está em Mateus 23, 25 e 26. Vejamos a atitude deles. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lava primeiro o copo por dentro, então a parte de fora também ficará limpa. Que situação essa de estar lavando, limpando apenas o exterior de um copo, de um prato? E muitas vezes podemos estar agindo dessa forma, vivendo só de aparência. As coisas que tem foram conseguidas pela inveja, violência e engano, aí não tem valor. Os políticos são aqueles que representam bem estes daí. Ai deles, ai dos políticos brasileiros. O sexto ai está em Mateus 23, 27 a 28. Vejamos o que aconteceu ali. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Aqui é a história do sepulcro caiado. Qual o contrário desse ai? Se falarmos hoje de tirarmos a máscara, vamos pensar de tirar a máscara, olha, acabou o coronavírus, mas isso não é o que estamos falando.
mas estou falando da máscara do eu interior, da falsidade que trazemos no nosso coração. Pela frente falamos bem de alguém, mas por detrás. Lembre-se, diante de Deus você está nu em sua alma. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, olhando os bons e os maus. Limpe-se por dentro e estará limpa a parte de fora. A boca fala do que está cheio o coração. Por fora parece uma boa pessoa, mas por dentro está cheio de mentiras e pecados. Que não seja assim conosco. Sejamos autênticos, verdadeiros, e quando errarmos, nos arrependermos e pedirmos perdão para Deus, que nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. E o sétimo e último ai dos fariseus e escribas é Mateus 23, 29 a 33. Vamos ver do que se trata. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os túmulos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Eles diziam que não fariam mal aos profetas. Qual o contrário desse ai? Descendência daqueles que praticam males, que aprendem coisas erradas e continuam com elas. A mãe vai no mercado, abre um pacote de bombom, o filho pega e se diz, olha, ninguém fique sabendo, está ensinando uma péssima coisa. Então uma descendência que pratica males, é tudo da mesma raça. Mais uma vez Jesus foi duro aqui. Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas, que vão para o inferno, guias cegos, tolos, e agora cobras venenosas, ninhada de cobras. Espero que você não tenha se assustado aí com as cobras venenosas. E agora caminhamos para os últimos 4 ais que nós encontramos na palavra de Deus. Para quem são os ais? E lá em Lucas, logo depois das bem-aventuranças, que é mais resumido do que Mateus, aqui são ditas apenas 4 bem-aventuranças, e é interessante que nós temos uma maneira de agir errada e a bem-aventurança é a forma correta de se fazer. Então vejamos Lucas capítulo 6, versículo 24, vamos assistir aí a primeira representação para quem são os ais. Ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Hoje a Beth, que está aí como uma atriz do nosso teatro, da nossa representação. Muito bem. Aqui fala dos ricos e que os ricos já estão sendo consolados pelos bens que têm. Então o contrário desse ai é isto: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. É Deus falando, é Jesus falando. Então qual o contrário desse ai? Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ai daqueles que confiam no dinheiro,
que jogam na loteria, pois não confiam em Deus para suprir suas necessidades, não vivem pela fé. As pessoas ricas estão indo embora em meio a essa pandemia, de nada está servindo o dinheiro. Agora vejamos Lucas 6:25, uma outra parte, um outro ai. Vamos ver o assunto. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Qual o contrário desse ai? A bem-aventurança, a alegria, a felicidade. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos em Jesus, o pão da vida, aquele que deu seu precioso sangue para nos salvar. Nós não estamos podendo nos reunir para a celebração da ceia do Senhor, onde partimos o pão, tomamos o suco de uva representando o sangue de Cristo, alimento para nós. Que Deus nos abençoe para logo estarmos voltando e participando da ceia do Senhor. Nós gostamos muito, amamos participar em memória do Senhor. Agora vamos para Lucas 6:25 e vejamos o que temos aí. Qual ai? Para quem são os ais? Ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Rir das coisas, rir da vida, rir do tempo passando, e haverá um tempo de chorar, porque esse riso não é do Espírito, não é aquele que provém do Senhor. Qual o contrário desse ai? Rir no sentido de estar tudo bem comigo, não dependo de homem algum e nem de Deus. Essa pessoa está totalmente errada, que ri de tudo e de todos. Mas bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque a vez de rir no tempo oportuno, no tempo da justiça de Deus, na eternidade de paz e alegria, fruto do Espírito Santo, a alegria no coração. E o último ai de Lucas 6:26. Vamos ver o que acontece com este ai. Nossa, amiga, como você tá bonita, bem vestida. Que cabelo bonito. Foi no cabeleireira, né? Tava ouvindo você cantar. Que voz maravilhosa. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Lucas 6:26, tratando de louvores a nós, só falando bem de nós, todos nos louvando. Nós sempre devemos atribuir a glória a Deus. Nós somos o que somos porque foi Deus que nos deu. Então a Ele toda a glória. O contrário desse ai, bem-aventurado ou felizes sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus. Na verdade são contradições, onde a aparência, onde a força, a beleza são os padrões do mundo. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Nós podemos responder com o Salmo 9,
17 e 18. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas para o justo, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Amém. São os dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo. O caminho do ímpio perecerá, o caminho do justo será para a vida eterna, é o caminho que prevalece. Muito bem, que Deus nos abençoe. Para quem são os ais? Os ais são para os desobedientes, são para aqueles que não têm o temor de Deus, que estão fazendo tudo de errado, e a consequência é nesta vida, a consequência é na eternidade. Para o justo, justificados somos em Cristo Jesus, a grande bênção dele nos ajudar, de não nos deixar esquecido, é a nossa esperança na nossa aflição, e não dura para sempre o mal que está ao nosso redor, não frustra perpetuamente. Logo tudo passa, logo tudo volta à normalidade para quem tem Jesus no coração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Amém. E com grande alegria nós cantamos ao Senhor, que estamos com o Senhor, devemos ser felizes no Senhor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Somos Jesus, herdeiro de
Estamos encerrando o nosso culto, graças a Deus por tudo, e nós queremos orar. Para quem são os ais? Para aqueles que se esquecem de Deus. Que Deus abençoe aqueles que estão nos caminhos do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, o Senhor tem bênçãos, muitas bênçãos para nos dar. Tem nos dado a sua graça, a sua misericórdia, a paz no nosso coração. Tem nos livrado de todos os males. Ó Pai querido, abençoe a Tua igreja espalhada no momento e que também possamos estar voltando, participando da ceia, participando da comunhão, do chá da comunhão. Ó Deus, eterno Pai, graças te damos porque o Senhor tem nos liberto das coisas erradas, dos ais que estão para aqueles que não fazem a Tua vontade. E Senhor Deus, abençoe o lar, abençoe a família, abençoe cada filho, cada pai, dá unidade, que esse tempo seja um tempo passageiro, para que logo possamos voltar ao estudo, ao trabalho, à volta à igreja, enfim, às atividades normais. Por tudo nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana.